Bom dia, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma aulinha sobre a transformação do planeta, mas nós vamos fazer também uma revisãozinha da aula anterior, tá ok? Eu peço para quem tiver dúvidas mandar no e-mail que eu coloquei aí à disposição, tá? Então vamos lá para a nossa aulinha. Hoje nós vamos falar sobre a teoria da deriva continental. O que foi isso? Essa teoria ela foi desenvolvida pelo Verne, tá? E o que ele afirmava? Ele afirmava que havia um único continente chamado Pangeia, um único oceano chamado Pantalassa e o mar de Tétis. Então era essa a estrutura do planeta Terra, tá? Lá atrás na história. Então, com a movimentação da crosta e a sua dinâmica interna provocaram a fragmentação desse território. Por quê? Porque lembram que, na verdade, a crosta ela navega ou ela surfa no manto. Então, eu tenho na estrutura da Terra o núcleo, o manto e a crosta. A crosta, por sua vez, surfa em cima do manto, tá? Então, com essa movimentação, com essa dinâmica, na verdade, esse continente único que o Werner afirma que existiu, chamado Pangeia, foi dividido em duas partes. Quais são essas partes? Laurásia, coloquei aqui entre parênteses hemisfério norte, que na verdade seria o hemisfério norte da configuração atual do nosso planeta, de hoje, tá? E a Gondwana seria, respectivamente, o hemisfério sul. Porém, na verdade, a Gondwana tinha também junto a ela a placa indiana. Só que aí, ao longo das transformações do nosso planeta, essa placa indiana, ela se desloca da Gondwana e vai trombar lá na placa asiática. Então ela sai do hemisfério norte e chega até, desculpa, sai do hemisfério sul e chega até o hemisfério norte, tá ok? Então, coloquei aqui um esqueminha mais fácil para vocês entenderem. Coloquei aí os anos quando ocorreram, né, essas transformações. Então, lá atrás na história, no Permiano, há 225 milhões de anos, nós tínhamos o que a gente chama de Pangeia, um único continente. Depois, lá no Triássico, eu tenho essa divisão em Laurásia e Gondwana. No Jurássico, eu já tenho uma outra divisão, uma outra fragmentação, tanto da Laurásia quanto da Gondwana. No Cretáceo, eu já tenho quase a configuração atual. O que precisava se separar seria a América do Norte da Europa e da Ásia aqui, né? Tá? E percebam que ao lado direito da África, eu tenho aqui uma ilha um pouquinho maior. Essa, na verdade, se deslocou e essa é a placa indiana, se deslocou e foi trombar lá na Ásia, tá? Então houve esse deslocamento e quando a placa indiana choca com a placa asiática, eles formam o que a gente chama hoje de Cordilheira do Himalaia, tá? Então, eu tenho aqui a atualidade, seria agora como os nossos continentes se encontram espalhados pelo planeta. Porém, não esqueçam que o planeta Terra está em transformação e isso significa que as placas tectônicas continuam se movimentando e que daqui a alguns anos nós vamos ter uma outra configuração do planeta Terra, tá? Daqui milhões de anos, porque esse movimento é um movimento bem lento para o tempo cronológico nosso, mais adequado para o tempo geológico. Aqui eu tenho uma outra teoria. Quais seriam quem forma essa teoria? São as placas tectônicas. Então, a teoria da placa tectônica é a seguinte, é que a crosta foi dividida em vários pedaços, em vários tamanhos. E esses pedaços, esses
essas placas são chamadas de placas tectônicas. Então, o que que houve? Com a dinâmica interna da Terra, né, essa crosta se fragmentou em vários pedaços que nós chamamos esses pedaços de placas tectônicas. O que acontece? As placas tectônicas, né, fazem parte da crosta, né? Então, na verdade, a placa tectônica, a crosta é formada pela placa tectônica. Então, quando há um choque entre essas partes, ocorre o que a gente chama de abalo sísmico e atividades vulcânicas. Os abalos sísmicos podem ser de baixa intensidade ou de alta intensidade. Quando é alta intensidade, os seres humanos sentem isso. Como eles sentem? A gente percebe uma trepidação da placa tectônica. E o que que é isso? É um abalo sísmico de alta intensidade que nós chamamos de terremoto, tá? Então, não necessariamente o planeta Terra ou a localidade onde ocorre o terremoto só tem terremoto, não. Ele tem um abalo sísmico, mas que nós não sentimos, tá? E também provoca as atividades vulcânicas, ou seja, os vulcões entram em ação a partir do momento que há um abalo sísmico, há um choque entre as placas tectônicas, tá? Então vamos entender melhor essas placas, esse choque entre as placas. Eu tenho aqui, no primeiro caso, um limite transformante. Então é quando elas se chocam, mas elas deslizam uma ao lado da outra. E isso vai provocar um acidente geográfico. Percebam que cada tipo de choque entre as placas ou um afastamento entre elas vai provocar um acidente geográfico diferente. Então, no limite divergente, há uma separação dessas placas, tá? Cada uma vai para um lado, elas se afastam. Depois, no limite convergente, é quando elas trombam frente a frente. Então, vamos lá ver os acidentes geográficos de cada um desses limites. Aqui eu tenho o caso da falha de San Andrés, na Califórnia, nos Estados Unidos. O que aconteceu? As duas placas deslizaram entre elas, formando o que a gente chama de falha, tá? Percebam, aqui é bem nítido, aqui, na verdade, as duas placas, tá? Cada uma de um lado, porém elas deslizaram e formaram o que a gente chama de falha. Já nesse outro slide, ocorreu o limite divergente, que é a separação dessas duas placas. Então, forma como se fosse um buraco entre as duas placas, tá? E aqui é o rift, na Islândia. Você pode perceber que tem até um riozinho, né? Já a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, é o resultado do choque frente a frente entre as placas do limite convergente, tá? Então, nós temos várias cordilheiras no mundo decorrente do limite convergente. Eu tenho a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, as cadeias montanhosas, enfim, temos algumas cordilheiras espalhadas no mundo em decorrente do limite convergente. Nesse slide, eu coloquei aqui para falar sobre a questão do ser humano e o quanto ele transforma essa natureza. Porque até então nós estávamos vendo somente a natureza transformando a própria natureza, né? O planeta em transformação. Agora, nós vamos falar só um pouquinho da destruição e da transformação que o ser humano provoca no planeta. Então, primeiro, que o planeta Terra ele é capaz de ter vida devido à posição dele em relação ao Sol. Por quê? Porque nós conseguimos encontrar água em 3 estados líquidos: sólido, líquido e gasoso. Também, o que faz com que se mantenha a vida no planeta Terra é a ligação entre as camadas do planeta Terra. Quais são essas camadas? Atmosfera, hidrosfera, biosfera e litosfera. Então, essa ligação mantém a vida na Terra.
Mas o que acontece? Acontece que o ser humano, né, provoca intensas alterações, impactos ambientais nessas 4 camadas. E aí, essa ligação entre elas fica em desequilíbrio, fica abalada. Então, ele provoca, por exemplo, na atmosfera, a poluição do ar, através de quem? Da emissão de gases poluentes, como carro, indústrias e etc. Tá? Já, por exemplo, na biosfera, a questão do desmatamento, por exemplo, né? Então, quando eu desmato, eu estou desmatando a determinada área, é para um processo ou de ocupação ou de extração dos recursos naturais. Na litosfera, por exemplo, tem a poluição dos solos, né? Então, a poluição dos solos também gera uma fragilidade da litosfera. E, por fim, nós temos aí a hidrosfera, então a poluição da água, por exemplo, né? Então, quanto que nós estamos destruindo os nossos rios a partir do momento que a gente desmata as matas ciliares e polui os nossos rios, mares, lagos, enfim, tá? E esses impactos muitas vezes são irreversíveis, nós não vamos conseguir voltar no que era antes. Então, nós precisamos repensar a nossa forma de lidar com esse meio ambiente e melhorar e pensar que nós temos um planeta, que nós temos gerações para frente que dependem dos recursos naturais dele. Então, é refletir como nós devemos agir para que não haja tantos impactos assim. Aqui eu tenho uma tarefinha que eu pedi para vocês, tá? Estou pedindo porque na próxima aula eu farei a correção dos exercícios de todos. Então, a tarefa é fazer os exercícios propostos 4, 5, 6, 7, 8 e 9 das páginas 258, 259 e 260. A pesquisa, se vocês quiserem mandar por e-mail ou, caso queiram, me entregar quando voltarmos, também estou à disposição. Pode ser também, tá? E aí, a próxima aula eu vou corrigir os exercícios, tanto os de aplicação quanto os propostos, tá ok? Um beijão, até a próxima aula. Fiquem bem!